Nós vamos estudar a palavra de Deus. Começamos a ler e estudar hoje de manhã em Apocalipse capítulo 1, versículos de 4 a 8. Eu vou reler esse texto que a gente leu de manhã para continuar a estudá-lo, onde a palavra do Senhor diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. E eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai querido, continua a nos ensinar nesse texto e aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto e eu lembrei os irmãos o que estava acontecendo. João estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era um lugar de exílio para aqueles que de alguma maneira atrapalhavam o governo romano. E então os governantes da época prenderam o apóstolo João e lançaram nesse lugar de exílio. Ele não era um lugar de uma prisão formal, como a gente conhece. Eles pegavam essas pessoas e soltavam naquela ilha para se virarem. Eles tinham que se virar lá, né? Naquele tempo não forneciam comida, não faziam nada, jogava a pessoa lá. Tinha uma guarnição ali naquele local, que era um local de prisão, vamos dizer assim, mas eles não podiam nadar, não podiam sair dali, não tinham como fugir, e eles tinham que se virar, né? E era nessa condição que João, o apóstolo, já velhinho, por volta do ano 95, 96 depois de Cristo, já bem idoso, foi colocado naquele lugar, sem uma rede de apoio, sem igreja, sem amigos. Parecia que estava lá sozinho, sem ninguém, exilado. E a ideia que esse texto e todo o Apocalipse vai nos dar é que quando às vezes a gente está no meio do momento de sofrimento, de angústia, no lugar que parece até o lugar do silêncio de Deus, o céu grita e se revela para nós. E tudo que ele vai passar a viver naquela ilha são as revelações de Deus, tanto que a palavra Apocalipse quer dizer exatamente isso, revelação, as revelações de Deus. E qual foi a maior revelação? Não foi o futuro veio depois. A primeira e a maior revelação foi do Cristo ressuscitado que aparece para ele. E quando a gente lê todo o capítulo 1, essa é a visão que ele tem, a de Jesus ressuscitado que vai visitá-lo ali na ilha de Patmos e começa a revelar todas essas coisas para ele. E ele faz então nessa abertura dessa carta que ele está escrevendo às 7 igrejas da Ásia, onde ele vai mandar os recados de Jesus para essas igrejas e toda a revelação do Apocalipse, e foram eles que conservaram e replicaram isso para chegar até a gente, tá? Ele começa dizendo o que ele viu. Que revelação é essa? Quem é esse Jesus glorificado? E nós aprendemos hoje de manhã, primeira coisa, ele é a fiel testemunha, o Deus que se revela.
Era ele que estava lá dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente estudou um pouquinho o que isso significa para cada um de nós nos vários momentos da nossa vida. A segunda coisa que ele viu, que ele é o primogênito dos mortos. A vitória final não é a morte. A vitória final é a vida eterna que Jesus inaugurou, ressuscitando dentre os mortos. E ele então está dizendo: olha, esse Senhor está vivo, ele é a certeza que nós vamos ressuscitar, e não importa o que está acontecendo hoje, nós temos a vida eterna. Mas eu queria continuar olhando para esse texto e vendo as próximas revelações. O Gilmar me perguntou: você vai falar das 7 hoje? Eu falei: não vou falar das 7, senão você vai bater em mim, porque vai terminar muito tarde. Mas eu vou começar aqui a olhar para essas revelações. A próxima revelação está aqui no versículo 5, ele diz assim: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A terceira revelação foi de quem de fato está no controle de todas as coisas. Quem está no controle de todas as coisas? João viveu sob o Império Romano, um poder arrogante, brutal, corrupto. O imperador, como eu falei hoje de manhã, exigia culto para si mesmo. As pessoas tinham que queimar incenso diante da sua estátua e declarar que ele era o Senhor, que usava a religião como uma forma de domínio das pessoas e o medo para calar as pessoas. E enquanto Roma exibia esse poder e essa aparente glória, João viu o céu aberto e viu quem de fato reina, quem de fato governa. Cristo governa, até quando parece que ele perdeu. E essa é uma das coisas mais incríveis da nossa fé. É crer que ele continua no controle, mesmo quando a gente não entende as coisas. Você já viveu alguma situação na sua vida que você não entende, que você não compreende, que você não tem resposta, e que às vezes o inimigo começa a trabalhar na sua mente, dizendo: onde é que está o teu Deus? Você está muito bem acompanhado. Muitos salmistas escreveram sobre isso, né? Por que diz, ó minha alma? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que diz, onde está o teu Deus? Está lá na Bíblia. Mas o interessante é que quando a gente entra na presença do Todo-Poderoso, a gente sabe que Ele está no controle, mesmo quando a gente não entende. O que Deus mostrou a João é que há um trono acima de todos os tronos. Cristo não é apenas o rei da igreja, ou cabeça da igreja, Ele é o Rei dos Reis. Ele governa não apenas um território, Ele governa um universo todo, bilhões e bilhões de galáxias. Nenhum decreto humano pode frustrar o plano divino. Ele mesmo revelaria com o passar da história que de fato Ele tem o controle. E como é que Ele revelou isso? No seu nascimento. Olha que coisa incrível. Diz que no tempo certo, César Augusto, que estava em Roma, que não sabia nada das profecias, decretou que tinha que haver um recenseamento. Agora, olha que ideia maluca desse homem, porque todos os recenseamentos se mandavam os soldados, normalmente fazia isso, pegava-se o exército ia, batia de casa em casa e fazia o recenseamento. Mas César Augusto teve uma ideia genial, maluca, que cada família tinha que viajar para onde nasceu e ali se recensear naquele lugar. E aí então, Jesus, o melhor, que estava no ventre de Maria, junto com Maria e José, com Jesus no ventre, viajam da cidade de Nazaré para a cidade de Belém para cumprir o decreto do imperador que está em Roma.
só para que Jesus nascesse na cidade de Belém, conforme as Escrituras Sagradas. Quem está no controle? O imperador ou o Deus Todo-Poderoso? Mas não só no nascimento de Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele continua no controle, e Ele vai, através da história, nos revelar isso. Você sabe de uma coisa? Aquele grande império romano caiu, e ninguém conseguia entender porque os visigodos invadiram Roma, e aquela força bélica mundial cai na mão de um povo desorganizado, de um povo iletrado, de um povo que não tinha generais, de um povo que não tinha estratégia, que não tinha máquinas de guerra, porque eles nunca tiveram no controle. Mas as nações mudariam. Se você pega o mapa do mundo, você vai ver que as nações mudam de nome, mudam de lugar, mudam de área geográfica. Aquilo que parecia ser tão poderoso não é tão mais poderoso, mas o reino de Deus permanece para sempre. Quando nós olhamos para os governos de hoje, a corrupção, a violência, o caos, às vezes a gente desanima de tudo. Eu tenho que confessar para você que eu já fiquei muito desanimado com muita coisa. De coração. Mas uma coisa eu sei, Cristo continua soberano. O trono do céu nunca esteve vazio. E mesmo que a gente não entenda, Deus está trabalhando. Eu não estou percebendo, mas Ele está trabalhando. Quando o muro de Berlim caiu em 1989, muitos crentes que viveram sob o comunismo, sob perseguição, testemunharam algo emocionante. Quando as fronteiras se abriram e o muro caiu, havia cartazes espalhados pela cidade de Berlim com a seguinte frase: Cristo é o Senhor também dos muros. Eles caem quando Ele quer. Ninguém detém o Senhor. O poder humano tenta controlar, mas o Rei dos Reis continua no trono. O céu nunca entrou em recessão e a história ainda está nas mãos daquele que reina, Jesus Cristo. E esse é um dos temas do Apocalipse. Há um capítulo inteiro só sobre a história nas mãos do Cristo, aquele que abre os selos da história, que é o único digno de abrir selo por selo da história. Era a vontade do Senhor que aquela sua igreja, que estava sob forte perseguição, conseguisse olhar além do que era meramente aparente. O que é que estava por trás? O que é que Deus estava fazendo? Era a vontade do Senhor que, através das revelações do Apocalipse, os olhos da igreja pudessem entender que não era Roma, nem muito menos os demônios, quem estavam no controle, mas Jesus continuava no controle, e mesmo quando estes imaginavam que estavam ganhando, Ele usava a sua má intenção até para cumprir os propósitos altíssimos de Deus. E foi isso que aconteceu na cruz. Essa é uma das coisas lindas. Olha só o que a Bíblia vai falar. Ela diz assim em 1 Coríntios 2,8: nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, sabedoria de Deus. Pois, se tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. O que eu entendo aqui, e que alguns teólogos entendem, é que não apenas os governos humanos não entenderam qual era a sabedoria de Deus para a nossa salvação, como também os principados e potestades, próprio Satanás não sabia qual era o plano de Deus para a nossa salvação, porque se soubesse,
nunca teria crucificado Jesus, mas ele foi crucificado, e naquele dia que parecia a sua maior derrota, foi a maior vitória, porque ele decretou não apenas a vitória sobre a morte e para a nossa salvação, mas decretou a condenação eterna de todo principado e potestade naquele dia na cruz. E diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que quando ele ressuscita dentre os mortos, Miguel recebe uma ordem, e aqueles demônios, inclusive Satanás, que Deus tinha que aguentar passeando no céu, lembra de Jó? Ele está lá passeando no céu, falando mal do seu servo, eles são expulsos e lançados na terra, e dizendo: o seu tempo já está determinado, o Senhor está no controle de todas as coisas. Que coisa tremenda. Por isso que Paulo vai afirmar uma das coisas mais tremendas que eu vejo no livro de Romanos. Para mim é um dos textos mais bonitos do livro de Romanos, que ele escreve no meio de lutas, no meio de sofrimentos, no meio de angústia, mas que representa a fé de quem entende quem está no controle. Olha só o que Paulo escreveu. É um texto longo, mas me permitam ler a Bíblia, porque é incrível isso, a gente tem que trazer isso na memória. Romanos 8, versos 31 até o verso 39, diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Tudo que está acontecendo, quem está no controle? Olha só o que Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A palavra do seu trono não volta vazia, se cumpre. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus nos ama tanto assim, será que ele não vai fazer alguma coisa na nossa vida? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está no controle. Ele está no controle. Até quando não vemos, quando não entendemos, ou até mesmo quando não aceitemos, Ele continua no controle. E nós podemos confiar no seu amor, na sua sabedoria e nos deixar guiar pela sua infinita graça. Às vezes eu fico pensando, por que é tão complicado para a gente entender os processos de Deus? Quantas vezes eu já fiz várias questões para Deus. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Por que o Senhor não faz daquele outro jeito? Você já pensou assim? Fala a verdade. Já pensou? Eu já pensei. Quem não pensa? Mas aí, um dia eu estava meditando nisso e Deus me deu uma percepção que trouxe paz no meu coração. Eu vejo as coisas na perspectiva do meu olhar. Eu consigo enxergar o que está aqui na minha frente. Eu consigo lembrar o que já passou na minha história. Mas eu não consigo colocar na equação da vida todas, estou dizendo todas as variáveis possíveis para uma questão. Mesmo porque,
Se eu colocar numa equação matemática mais do que 3 variáveis, você vai ficar doidinho para resolver essa equação. Não é verdade? Com 2 já ficou difícil, com 3 já piorou. Agora você imagina todas as possibilidades de uma vida. Todas as possibilidades das vidas que estão entrelaçadas. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele é muito mais poderoso do que qualquer computador quântico, e Ele é capaz de processar todas essas variáveis simultaneamente e instantaneamente, e dizer: filho, esse aqui é o melhor caminho. E ainda que eu não entenda, porque eu não consigo entender todas essas variáveis, eu ando por fé e não por vista. Lembra que a Bíblia fala isso? Porque eu creio naquele que detém todo o poder e glória no universo. Ele é o Senhor, e Ele sabe o que está fazendo. Não só na minha perspectiva, mas na perspectiva de tudo que está acontecendo. Nós só vemos na perspectiva da terra, enquanto Ele vê todas as variáveis existentes. Depois das enchentes e deslizamentos lá em Petrópolis, no ano de 22, uma igreja batista ali naquele local realizou um culto ao ar livre, sobre os escombros. Ainda se retiravam os corpos mortos daquela enchente em algum lugar, mas eles estavam ali, fora do templo, no meio da rua, cantando. E a canção que eles cantaram gerou impacto na mídia, nos jornalistas. Sabe o que eles cantaram? Tu és fiel, Senhor. As águas tinham levado as casas, mas não podiam levar a fé, porque há um trono acima de qualquer governo, um rei que nunca é removido, e nós confiamos na graça e na sabedoria dele. Nem sempre eu entendo, nem sempre você entende, mas eu sei quem Ele é, e eu confio nele. E assim, o caminho para a paz, segundo a Bíblia, é algo esquisito. Você, imaginamos que o caminho da paz é o controle. Eu sou muito tentado nesse negócio, eu tenho que confessar isso para você. Eu gosto de, quando eu entro num problema, imaginar o plano A, o plano B, o C, o D, o E, o F. E eu vou já pensando, se isso aqui não der certo, eu vou para lá, vou aqui, vou fazendo assim. Minha cabeça funciona assim. Mas inúmeras vezes Deus me mostrou: você não sabe nada. Você não tem controle de absolutamente nada. Por isso, o caminho da paz, segundo a Bíblia, chama-se entrega. É quando a gente entrega a nossa vida, quando a gente descansa o nosso fardo, quando a gente confia naquele que tem o controle. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas aí tem um adendo triste. Diz assim: mas não o quiseste. Sabe, o problema não é se Roma está no controle. O problema é que você não quer abrir mão do controle. Porque quando você se entrega, mesmo que você esteja em Patmos, o céu se abre para você. Eu não sei como é que João se virou em Patmos, a Bíblia não fala. Como é que um velhinho, lançado numa ilha inóspita, sem nenhuma rede de apoio, sobreviveu? A Bíblia não fala.
Mas a história fala que ele saiu de Pátimos, vivo, e foi encontrado pela igreja, e continuou o seu ministério. Como isso aconteceu? A Bíblia não fala, mas aquele que estava no controle permitiu que ele estivesse lá para ver o céu aberto e depois o tirou de lá para dizer que o céu continua no controle. Eu não tenho as respostas, mas eu sei quem tem. E o caminho da paz é entrega. Toda vez que eu estiver em rebelião com Deus, lutando com Deus, não vou ganhar dele. A gente tem uma brincadeira lá em casa, entre eu e a Mirna, e quando a gente tem assim um confronto entre a vontade de Deus e o que a gente quer, ela geralmente diz assim: eu vou fazer o que Deus está mandando porque eu não quero ir para a barriga do peixe. Ela lembra de Jonas. Quem vai ganhar de Deus? Tem alguém que pode ganhar de Deus? Então se entrega, para com isso. É esse o ensino das Escrituras. Segunda revelação, que está aqui. Essa para mim tem tanto sentido, porque nela que eu me baseio para poder fazer a minha entrega. Diz assim a palavra do Senhor: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Fala comigo. Aquele que nos ama. A quarta revelação é a grandiosidade do amor de Jesus para conosco. E aqui está o coração do Evangelho. É interessante porque o Apocalipse vai falar de juízo, mas antes de falar de juízo, ele começa falando de amor, aquele que nos ama. Ele vai falar do trono, vai ter uma revelação do trono de Deus, dos anciãos se curvando, lançando as coroas diante da grandeza de Deus. Mas antes de falar do trono, ele vai falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes da glória, ele vai falar do Calvário. Ele vai falar do amor de Cristo, que é um amor eterno. Ele nos amou desde a eternidade. Gente, isso é um negócio complicado para a mente humana. Eu e você conseguimos entender eternidade daqui para frente. Mas ele está dizendo a eternidade daqui para trás. Jesus é Deus e Deus é eterno. Não tem começo, ainda que ele seja o começo de todas as coisas, e não tem fim. E aí a mente humana diz: não é possível, tem que ter uma origem, tem que ter uma origem. Não é assim mesmo? Tem que ter uma origem, tem que ter uma origem. Por quê? Porque você teve uma origem. E aí é tão estranho pensar num ser que não tem origem. Como é que existe só? É tão sério isso e tão grande que quando ele se revela a Moisés, lembram disso? Ele diz assim: mas quem é você? Quem é? Quem é o Senhor? Ele disse: eu sou. E daí vem o nome Yahvé, aquele que existe, aquele que é eterno. Tem algumas traduções da Bíblia, por exemplo, em francês, que traduz o eterno, só isso. Porque é isso que ele queria dizer: eu sou, eu existo, sou o único que existe. De eternidade em eternidade, tu és Deus, diz a Bíblia. Olha só. Ele nos amou desde a eternidade. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer um negócio maluco, incrível. Ele diz assim: antes da fundação do mundo, você foi amado por Deus. Deus já sabia, Ellen, que Deus já sabia que você ia existir um dia antes da fundação do mundo. Está entendendo? É maluco demais, mas é tremendo demais.
Porque se Ele sabia que você existia antes da fundação do mundo, Ele amou você, você pode imaginar quão especial é você ao olhar dele? Consegue perceber? Que coisa! E Ele, por causa disso, antes da fundação do mundo, concebeu um plano para a nossa salvação. E aí a gente vai ver a beleza do amor de Cristo no mistério da encarnação. Deus se esvaziar da sua glória para caber na forma humana. O infinito caber dentro do infinito. Você imagina quanto Ele deixou de fora? Só por amor. Não para aí. Ele nos amou a ponto de ir para a cruz do Calvário. Não para aí. Ele nos amou para descer ao Hades, lugar que a gente chama de inferno. Porque Ele é o Deus que tomou sobre si a culpa, que enfrentou o inferno para nos resgatar. Ele foi lá por nós, em nosso lugar. Quando Ele ressuscita, o livro do Apocalipse vai dizer para a gente que Ele traz nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe, esse que eu estou falando é o primeiro credo, chamado credo apostólico, onde naquela recitação eles dizem isso exatamente. Essa é a obra infinita do amor de Jesus Cristo por nós. Na ressurreição gloriosa, Ele aniquila a morte para construir a nossa vida eterna, por amor. E na promessa de que nada pode nos separar do seu amor, Ele continua reafirmando o seu amor. Eu posso descansar, ainda que eu não entenda, eu posso confiar, mesmo que eu não compreenda todas as variáveis, porque eu sei que Ele me ama. Eu não tenho resposta, mas eu sei quem está por trás. Se Ele me ama, eu posso confiar nele. Lá no Complexo da Penha, aqui no Rio, o ex-traficante José Cláudio, chamado de Bigode, ele se converteu após quase morrer num confronto. E hoje ele é um pastor, e ele trabalha em projetos sociais. E ele que disse isso: quando todos me odiavam, Jesus me amou. Antes da fundação do mundo. Quando as pessoas não me entendem, Jesus continua me amando. Quando eu não tenho a resposta, Jesus continua me amando. Quando eu acho que sei e não sei, Jesus continua me amando. O amor de Cristo vai onde ninguém entra. O amor de Cristo transforma e vai fazer maravilhas onde a polícia não chega, onde a religião não chega, onde a fama não resolve. Ele desce aos becos e ressuscita os corações, porque Ele é aquele que nos ama. O Apocalipse não começa com medo, ele começa com amor. Aquele que nos ama. Porque o fim da história, para quem recebe o seu amor, não é terror, é redenção. Quem olha para a cruz entende, o céu se abriu para amar pecadores como nós. Eu não sei por que Ele me ama. Mas eu sei que Ele me ama. E eu tenho sido cercado pelo amor dEle e você também. Conta-se que D.L. Moody, um grande pregador do passado, foi fazer uma visita a um jovem que estava morrendo. E esse jovem estava naquele desespero da morte. E quando ele apresentou o plano de salvação para esse jovem disse para ele: pastor, eu não posso crer que Deus me ame depois de tudo que eu já vivi e fiz.
E aí Moody respondeu: meu filho, não olhe para o que você é, olhe para o que Cristo fez. O amor dele é maior que o seu passado. Sabe, o amor de Jesus é maior que a sua vida, é maior que o seu presente, do que o seu passado, que a sua história. Ele ama você. Por isso o caminho da paz é a entrega. Eu não entendo, eu não compreendo, Ele está no controle, eu me entrego, ainda que eu não compreenda, porque eu sei que Ele me ama. Esse é o amor que desceu do céu, esse é o amor que foi o Hades, esse é o amor que tomou as chaves da morte, esse é o amor que ressurgiu para nos dar a vida eterna. Esse é o amor que manda um recado no livro do Apocalipse, que você conhece talvez de cor, está na Bíblia assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente aprendeu duas coisas hoje. Quem está no controle? O Senhor está no controle. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não tenho controle, e nem quem acha que tem controle, tem controle. Basta uma palavra de Deus, só uma palavra, só uma. Às vezes eu oro assim: Senhor, o Senhor está sentado no trono, se o Senhor der uma palavra, só uma é suficiente. Dá essa tua palavra de bênção hoje, dá essa tua palavra de bênção, porque Ele está no controle. Há momentos que eu não entendo, e aí eu começo a pensar, e o inimigo vem para me dizer: olha, é isso, é aquilo, você pode desistir. Eu conheço tanta gente que já tentou se desistir. Eu já vi coisas que eu não consigo entender. Eu vi pessoas que se mataram, gente que a gente estava aconselhando, trabalhando. Essa pessoa planejou todos os detalhes, foi a uma loja de armas, comprou uma arma escondida de todo mundo, esperou chegar, porque tinha que fazer a entrega do atestado de antecedentes criminais e não sei o quê, levou acho que uns 60 dias. E todo esse tempo a gente ia falando, ensinando, tentando mostrar o amor de Deus, e todo esse plano estava acontecendo. Um dia de manhã, quando todos saem para trabalhar, os filhos estão na escola, essa senhora põe um plástico no chão do banheiro para não fazer sujeira. Olha só. Deita no chão, pega a sua arma e dá um tiro aqui embaixo. Eu fui um dos primeiros a chegar naquela casa. Eu olhei aquilo e disse: meu Deus, tenha misericórdia. Eu já vi tanta gente desesperada e acha que tem o controle até para se matar, mas não entende que a vida não termina aqui e que você vai ter que prestar contas de todas as coisas diante de Deus. Eu e você precisamos desesperadamente de Jesus Cristo, aquele que tem o controle e que nos ama e tem um plano para a nossa vida. Eu já vi coisas tão esquisitas. Eu vi coisas esquisitas, por exemplo, como velhinhos, crentes, viciados em jogo, nessas betes da vida, membro de igreja. Por quê? Minha vida está tão triste, tão vazia. Querido,
tem graça de Deus, tem poder do amor de Cristo, tem missão, tem reino para você. Para com isso. O caminho da paz é a entrega. Aquele que tem o controle, a gente dá o controle. E confia porque Ele nos ama. E as coisas tremendas da graça de Deus vêm sobre nós. Nessa noite eu quero orar com você. A gente sempre termina o culto orando. Eu quero orar com você. Porque às vezes a gente está lutando tanto. Luta com isso, luta com aquilo outro. Entrega o controle para Ele. Porque Ele tem o controle. Descansa nele, confia. Deixa Ele conduzir a tua vida, ao invés de você mesmo conduzir a sua vida. Ouça a voz do Espírito no seu coração. E aí as coisas tremendas da graça vão acontecendo na nossa vida. E você vai dizer, mas como é que vai ser? Deixa-se conduzir pelo amor. O amor do Pai. É interessante porque quando a gente vive assim, a gente entra numa dimensão diferente. Sabe qual é a dimensão? É a dimensão de que a gente não sabe o próximo passo, mas a gente confia naquele que está carregando a gente no colo. Sabe, eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, mas quem sabe? Você sabe exatamente o que vai acontecer na sua vida? Ninguém sabe. Então não é melhor andar no colo de Jesus e deixar Ele guiar a nossa vida? Ele tem o poder, Ele tem o controle e Ele tem o amor. Se eu creio que Ele tem o melhor para a minha vida, eu paro de brigar com Ele. Eu conheço tanta gente infeliz que está brigando com Deus a vida inteira. Senhor, eu vou te obedecer, mas eu não gosto. Eu vou fazer, mas eu não quero. Que tolo! Tem coisa melhor do que aquilo que Deus preparou para a tua vida. Então, nessa noite, eu queria que você fizesse algumas entregas. Às vezes, na vida da gente, tem áreas da vida que são fáceis de entregar. Na minha vida, por exemplo, eu já aprendi tanto de Deus na área financeira, tanto de Deus na área financeira, que eu não temo nada. Se Deus falar, eu faço. Se Deus tocar o meu coração, eu entrego. Se for para entregar recursos, eu faço. Mas você vai ficar sem, não tem problema, quem sustentou é Deus, eu sempre vivi assim, nunca tive problema com isso. Mas eu tenho uma dificuldade, e essa é uma área de fragilidade minha. São os sentimentos do meu coração, pessoas que eu amo. Eu tenho tanta dificuldade de colocar lá e dizer, Senhor, agora eu não tenho controle, só o Senhor, está na tua mão. E vez por outra, o Espírito Santo tem que trabalhar isso na minha vida. Eu gosto de amar tanto as pessoas que eu quero cuidar. E aí eu tento cuidar. Só que eu não tenho controle. E eu não consigo cuidar. E aí vem um sentimento ruim, porque eu não estou cuidando. E aí o Espírito Santo diz para mim assim, você acha que tem controle? Cada um de nós tem uma área vulnerável na sua vida. Essa é a minha, estou abrindo para vocês. Qual é a sua? Aquela que a gente segura e diz, Senhor, essa aqui eu vou tentar, pode deixar que eu vou dar mais um jeitinho. Às vezes é um filho, às vezes é uma habilidade que você tem. E o Senhor diz assim, para com isso, entrega, descansa. Eu vou cuidar melhor do que você. Eu vou cuidar melhor do que você. E sabe,
Eu tenho que confessar para você que esse é um pecado que eu tenho caído algumas vezes. Em vários momentos diferentes da minha vida, eu me vejo fazendo as mesmas coisas. Porque há algumas lições na nossa vida que a gente não aprende, que Deus tem que insistir, insistir, insistir. Essa é a minha. Qual é a sua? O que é que o Espírito Santo está falando para você? Olha, você não tem o controle. Entrega. Confia no meu amor. Eu sei o que eu estou fazendo. Então hoje, quando a gente estiver cantando essa canção, eu quero desafiar você a fazer entregas daquilo que está no teu coração, daquilo que o Espírito de Deus tem trabalhado na sua alma, de algumas lutas. Eu conheço gente que não consegue entregar mágoas e vivem uma vida amarga, porque as mágoas são como que notas promissórias de uma dívida que a gente guarda no cofre do coração para tentar cobrar em algum momento. Só, queridos, que o tempo não volta e as circunstâncias não mudam. Você guarda o título simplesmente para sofrer mais. Quando a gente entrega as promissórias nas mãos de Jesus, a gente se torna uma pessoa livre para viver o hoje e não o ontem que eu sofri. Tem gente vivendo o ontem que sofreu há quantos anos? Já morreram as pessoas e continua assim. Então vamos orar por agora, não é isso? Fica de pé agora e vamos orar juntos aqui, cantando essa canção. Essa é a nossa oração, tá? E a gente vai estar orando, clamando ao Senhor juntos aqui e fazendo entregas. Entrega a vida, entrega o coração, entrega pessoas, entrega a amargura que está dentro da alma. Entrega, porque o Senhor é bom e Ele tem coisas boas para fazer na sua vida.